Glória a Deus, gente. Estamos reunidos então para mais uma aula hoje. Vamos iniciar o passo 5. Vamos iniciar, com a aula 1. Na sequência, desde que nós começamos o curso, nós estamos hoje na 18ª aula. Nós estamos falando de compartilhar essa nova vida em Cristo Jesus e vamos falar especificamente sobre compartilhar as boas novas. Nós vamos ter aqui, gente, pelo menos 5 tópicos que nós vamos trabalhar falando sobre esse compartilhar, desde explicando a natureza do Evangelho, usando o exemplo de Jesus, o ensino dele, o exemplo de Paulo, né? Nós vamos ter uma série de textos aqui que vão ser importantes a gente saber, mas antes da gente entrar e falar sobre texto e ler um texto atrás do outro, é importante a gente primeiro compartilhar um pouquinho, fazer uma introdução sobre o que é esse tema que nós estamos falando hoje, devido à sua importância, já que nós sabemos que existe um comissionamento da parte de Deus para cada um de nós, que nós, como está escrito, ide e pregai o Evangelho. Então, qual é o nosso chamado? Nós estamos aqui na terra, fomos chamados pelo Senhor para implantar o seu reino, para propagar a sua palavra, para levarmos o seu testemunho, para fazer conhecido o seu nome, as suas obras. Isso é um chamado que todos nós temos, isso não é o chamado do pastor, do bispo, do apóstolo, do líder de célula, do professor. Isso é um chamado de todo aquele que ama o Senhor, de todo aquele que crê nele. E por isso ser um chamado, tem algumas pessoas que acabam se ausentando dele com medo, porque acham que não são capazes. Eu não sei falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, não conheço a Bíblia. Eu quero te dizer, isso é uma mentira de Satanás. Claro que existe um processo no qual nós crescemos, temos aprendizado, conhecemos a palavra, vamos aprendendo a ler a Bíblia e então podemos aprofundar mais naquilo que vamos transmitir. Com certeza, você precisa ter essa certeza absoluta no seu coração. Quando Lamartine entregou sua vida para Jesus, ele não sabia pregar nada. E eu me lembro até de um testemunho dele falando no começo do seu chamado, que ele tinha... que as ministrações eram feitas de uma maneira bem mais simples do que são hoje, porque ao longo desses anos de relacionamento com Deus, de leitura da palavra, de conhecimento, de busca através de leitura de livros, de ouvir outras ministrações, isso gera um crescimento. Então, entenda que no começo, é claro, todos nós temos certas limitações e vamos aprendendo ao longo do caminho. Então não fique preso a esse sentimento de que eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir me expressar direito, eu não conheço nada da Bíblia. Com o tempo essas coisas vão ser aperfeiçoadas na sua vida. Já também tem pessoas que não querem, que não desejam fazer isso. Não, eu não quero falar, eu gosto de vir no culto, eu escuto a palavra, eu não quero falar para ninguém, eu não quero propagar. Eu quero te estimular a você, que você seja um propagador do Evangelho, que você seja um implantador do reino, que você leve o amor de Jesus e a sua graça aonde ele for. E é exatamente o que nós vamos falar hoje, que é compartilhar as boas novas. É fundamental para nós compartilharmos aquilo que nós temos recebido. Assim como está escrito, de graça recebestes, de graça deis. Então, assim como você tem recebido da parte do Senhor, todo esse material, seja através das aulas, seja através dos cultos, seja através dos outros cursos da IA Church ou de outros ministérios, isso que você recebe, leve para alguém. Amém? Normalmente, gente, eu falo normalmente porque, é claro, vai variar de pessoas para pessoas, vai variar o nível de experiência que cada pessoa tem com Deus, mas normalmente uma pessoa que acaba de entregar o seu coração para Jesus é alguém que passou por uma experiência, primeiro, de identificar que é falho, que é fraco, que é pó, que tem limitações, Podia até achar que estava no caminho certo e de repente entende que está no caminho totalmente fora do contexto, e é exatamente isso que fala sobre arrependimento. Arrependimento é literalmente mudança de mente, é mudar a direção. Eu estava indo numa direção acreditando que aquilo era o melhor para a minha vida, eu tomava decisões com base naquelas informações que eu tinha dentro de mim, que me levavam para aquele caminho, e eu descubro que aquele caminho que eu estou andando não é bom, que aquele caminho não vai produzir algo bom na minha vida, positivo, e eu mudo esse caminho, eu mudo a direção. Isso é o arrependimento. Então todo aquele que passa pelo arrependimento, que é o que nos possibilita entregar a vida para Cristo Jesus, possibilita entregar o nosso coração para Ele,
nós passamos por uma experiência de, primeiro, entender a nossa limitação e nossa fraqueza, e, em segundo, ver a grandiosidade, o amor, a perfeição, o cuidado, o zelo de Deus pela minha vida e pela sua. E, normalmente, alguém que passa por essa experiência, por esse nível de experiência, é gerado dentro dele, por causa do Espírito Santo, uma vontade, um desejo de propagar isso para as pessoas que estão à volta. Por conta desse desejo, algumas pessoas um pouco afoitas, até como eu também fui, a gente tenta forçar as pessoas a entregarem a vida para Cristo. A gente tenta forçar as pessoas a entregar o coração e não funciona dessa maneira. Existe uma maneira como as coisas ocorrem e nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro da implantação do reino, para que dentro desse papel nós possamos desempenhar aí sim com ousadia, com intrepidez, com amor, com desejo, com paixão. Amém? Você foi chamado para propagar o amor de Jesus. Tem muita gente que ainda precisa escutar desse amor, tem muita gente sofrendo, passando dificuldade, passando por lutas sem esperança, porque não conhecem o amor de Cristo Jesus. Eu não estou falando que pelo fato dessas pessoas conhecerem a Cristo Jesus, todos os seus problemas vão ser sanados. Não é isso que eu estou falando, mas significa que todas essas pessoas, assim como nós, temos um esteio, nós temos um lugar onde podemos firmar os nossos pés, um lugar onde podemos sentir segurança, a despeito das coisas saírem como eu desejo ou não, ou como eu preciso ou não, ok? Mas Deus está no controle de tudo, Ele vai nos dar aquela tranquilidade no nosso coração, aquela segurança, aquela paz que excede todo entendimento. Então, se você tem esse desejo de propagar, de falar, de mostrar para os outros o amor de Jesus, hoje essa palavra vai trazer alguma direção de como se posicionar, quais são os exemplos, como fazer, qual é a melhor maneira de se colocar. E se você não tem esse desejo por qualquer motivo, por medo, por incertezas, eu quero que você tenha ousadia, porque no final dessa aula e dessa ministração, nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê ousadia, intrepidez, abra oportunidades para que nós possamos testemunhar e testificar daquele que nos salvou, daquele que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, né, para o reino da glória de Deus. Amém? Então isso é muito importante você saber, muito importante você conhecer e mais do que isso, você praticar. Existem muitas maneiras de nós implantarmos o reino, existem muitas maneiras de nós levarmos as pessoas a Cristo Jesus. Eu diria que talvez a principal de todas é o testemunho que nós damos, ou seja, a maneira que nós vivemos e aquilo que nós experimentamos da parte de Deus, porque eu quero te dizer que antes que você fale alguma coisa para alguém, as pessoas estão olhando para você. Então a maneira como você se relaciona no seu ambiente, na sua casa com a sua família, como você se relaciona dentro do seu ambiente de trabalho, ou dentro da escola, ou dentro de uma faculdade, como você se relaciona com as dificuldades e com as adversidades que acontecem à sua volta e atingem a sua vida direta ou indiretamente. A maneira como nós nos relacionamos com a vida, com as coisas à nossa volta, vão mostrar o que existe dentro de nós. E as pessoas à nossa volta, elas estão vendo isso. Eu vou te dizer, elas estão. Eu tive muitos exemplos na minha vida de momentos em que pessoas vieram conversar comigo, muito mais por aquilo que eu representava, ou seja, como eu me movia dentro do ambiente onde eu estava, com relação às circunstâncias e situações, do que propriamente aquilo que eu pregava. Porque também existe o outro lado, gente, de pessoas que pregam, têm mensagens lindas, mas não vivem aquilo que pregam, então fica muito difícil, até porque você olha para uma pessoa dessa e quando você descobre que ela comete alguns percalços, e não as comete sem querer, mas as comete no desejo de fazer aquilo que é errado, e ao mesmo tempo estão pregando uma coisa que é santa e que é perfeita, para aqueles que estão fora do evangelho, olham para aquilo e falam, olha, se ser crente é ser igual a esse sujeito aí, eu vou passar longe de toda a igreja o resto da minha vida. Então é muito importante isso. Lembrando que Jesus falou dos religiosos da época, né? Ele falando assim, vocês não entram no reino dos céus e nem deixam os outros entrar. Porque nem vocês estão fazendo o que é certo, porque vocês estão pecando, porque vocês estão atrás de ritos, tradições, atrás de poder, de glamour, de aparecer.
E ao mesmo tempo que o testemunho de vocês, vocês afastam os outros. Então é fundamental que o nosso testemunho, ele corrobore, ele ande em paralelo, ele caminhe junto com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós confessamos, não apenas da nossa boca, mas através do nosso coração. Amém? Dada essa introdução, estimulando você a ser um propagador do reino, ser alguém que vai falar sobre as boas novas, você precisa agora entender como isso vai funcionar, qual é o mecanismo, e eu vou te dar algumas bases bíblicas aqui, para que você não guarde apenas para você as experiências maravilhosas que você tem passado com Cristo, mas você possa compartilhar isso com as pessoas que estão à sua volta, a começar da sua família, dos seus amigos, as pessoas que trabalham com você ou estudam, enfim, que você tenha coragem, ousadia, intrepidez de poder compartilhar esse amor que você recebe todos os dias da parte dele, com aqueles que muitas vezes estão carentes desse amor, mas não sabem aonde buscar. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é referente à natureza do Evangelho. Lá em Lucas capítulo 2, nos versículos 10, 11, 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Olha que coisa tremenda aqui. Primeira coisa que o anjo vem trazer: eu trago boas notícias. Mas não é uma boa notícia que fica velha amanhã. Não é uma boa notícia hoje que daqui a um mês já não faz mais sentido. Era uma boa notícia que estava sendo implantada sobre toda a terra e sobre toda a humanidade e jamais passaria. Quando nós vemos aqui, ele fala assim: a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus. Porque Deus se manifestou primeiramente ao povo hebreu, ok? Depois os judeus. Ele se manifestou a esse povo para que eles pudessem manifestar a presença de Deus na terra, por uma série de situações que Deus está tratando com o povo que ele escolheu. Na verdade, o projeto de salvação e redenção não era apenas para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Então, quando ele fala dos gentios, está falando de nós que não somos judeus, que fomos chamados para fazer parte dessa aliança também e de ter conhecimento da revelação do amor de Deus, que até então não havia chegado até nós, e através de Cristo Jesus foi trazido para nós e foi trazido para também o povo de Israel. Amém? E o que evangelho quer dizer, gente? Você sabe o que quer dizer? Literalmente, essa palavra evangelho significa boas novas. Então você é um mensageiro de boas notícias. Se você é do tipo de gente que só fica dando más notícias, fica só colocando medo das pessoas com as coisas que vão acontecer, só falando de incertezas do futuro, eu quero dizer, você precisa mudar o seu coração, você precisa mudar a sua mente. Porque você foi chamado para trazer boas notícias. Você não foi chamado para ser hipócrita, ok? De olhar para uma coisa que está ruim e falar: não, olha que maravilha, está lindo demais. Não, não é isso que eu estou falando. Mas Deus está chamando você para olhar para as coisas que estão ruins, para olhar para as coisas que são problemas, olhar para elas e falar: existe uma vitória sobre essa situação. Existe uma vitória da parte de Deus para este problema. Existe uma solução que vem do alto para esta condição adversa. Então nós não vamos fechar os olhos para os problemas, mas nós não vamos dar valor para o problema e vamos dar valor sim para a obra de Deus, para o poder de Deus, para o amor de Deus e pela fé trazer à existência aquilo que ainda não foi produzido, aquilo que ainda não apareceu, a solução que ainda não veio, porque é pela fé, gente, que nós vamos caminhar aqui. Então, primeira coisa importante que você precisa saber: o Evangelho são as boas novas. Você foi chamado para trazer as boas novas. Seja um mensageiro de boas notícias. Amém? Seja sempre um mensageiro de boas notícias. Nós fomos chamados para, no meio do problema, trazermos soluções da parte de Deus. Há muitos anos atrás, eu entendi da parte do Espírito Santo,
dentro do meu trabalho. O meu trabalho, na verdade, foi o principal norteador para eu ter compreensão dessa característica de todo crente, de todo aquele que ama a Deus. Nós somos resolvedores de problema. Então, se você não gosta de problemas, se você não gosta de enfrentar problemas, eu quero te dizer, você tem um problema grave. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos resolvedores de problema. Porque as pessoas precisam encontrar em nós alguma solução. Eu não estou falando que nós vamos resolver tudo. Eu só estou falando que por causa da nossa fé, por causa do nosso tempo de oração, por causa da revelação do Espírito Santo, por causa da revelação que é na palavra de Deus, que nós temos acesso, eu creio que nós temos como trazer soluções para coisas que estão acontecendo no mundo, através da fé e dos princípios que estão na palavra de Deus. Então você foi chamado para enfrentar problemas, sim, e para vencê-los. Amém? O diferencial entre você que ama o Senhor, que está buscando a Deus, e aquele que ainda não conhece, é que você foi capacitado a resolver problemas, mas você precisa enfrentá-los. Amém? Porque você é um mensageiro de boas novas. E somente alguém que tem boas novas pode enfrentar dificuldades e problemas sem olhar para o tamanho deles, mas olhar para o tamanho de Deus. Olhar para o tamanho de Cristo Jesus e do seu poder. Amém? O Evangelho, gente, não é um segredo que nós devemos guardar, mas é algo que nós devemos comunicar. Assim como Deus comunicou a nós, nós devemos comunicar àqueles que estão à nossa volta. Muito bom, eu queria começar falando de dois tópicos importantes sobre, primeiro, o ensino de Cristo Jesus, claro, é fundamental para nós, e eu quero também falar sobre um tópico que é o ensino de Paulo. Ou seja, assim como Jesus nos ensinou como propagarmos, como deveria ser o nosso posicionamento, como deveria ser a nossa atitude, qual deveria ser a palavra que deveria vir na nossa boca, Paulo também andou nessa mesma direção, estimulando através da palavra, quando você lê, você vê Paulo estimulando mesmo a pregar a tempo e fora de tempo, aproveitar as oportunidades, levar, não importa qual seja o nível de sacrifício, você levar a palavra adiante. Então nós temos dois exemplos fundamentais que nós temos que ver aqui de ensino. Nós vamos começar, claro, com o nosso mestre, vamos começar com a palavra que fala de Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero falar sobre Jesus, ele pregou o evangelho incessantemente. Mateus 9:35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que ele estava nos ensinando? Nós precisamos aprender a pregar incessantemente. Isso não quer dizer, gente, que você vai pegar dentro do seu ambiente de trabalho, quando você tem suas responsabilidades, você vai ficar passando de baia em baia ou de setor em setor pregando o evangelho no horário do expediente. Você tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que ter estratégias da parte de Deus, ok? Isso significa que sempre que você tiver a oportunidade, você deve incessantemente pregar o evangelho. Isso é muito importante. Depois, Jesus desafiou seus discípulos a darem a vida pelo evangelho, que está lá no livro de Marcos 8, no versículo 35, que diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. O que quer dizer isso? Gente, servir a Deus, de alguma maneira, é um sacrifício. Você vai ter que sacrificar alguma coisa que você faz em algum momento da sua vida para poder servir a Deus. Então vamos ver o exemplo da aula. Hoje nós estamos numa aula ao vivo, embora vão ter pessoas que vão assistir depois a gravação que vai para o YouTube. Mas você que está aqui comigo hoje, você abre mão de alguma coisa para estar podendo receber. Assim como nós aqui abrimos mão de alguma coisa para podermos estar instruindo. Então, nessa hora, nós podíamos estar fazendo qualquer outra coisa lícita. Podíamos estar conversando com os nossos familiares, poderíamos estar jantando, poderíamos estar jogando algum jogo, ok? E nada que fosse pecado nem ilícito. Mas quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa para o reino, significa que vamos ter que sacrificar alguma outra coisa na nossa vida. E isso é assim mesmo. Mas eu quero te dizer que esse sacrifício, gente, é uma das coisas mais prazerosas que eu já aprendi. Na época que eu fazia parte da consolidação e ministrava nos encontros, e os encontros eram feitos num sítio, lá em Itapecerica.
O encontro começava na sexta-feira à noite. Então você imagina que eu trabalhei a semana toda, um trabalho de responsabilidade, trabalho corrido, então você acorda cedo, acorda às 6 horas da manhã, muitas vezes chega tarde em casa. E na sexta-feira, aquele negócio é sair do escritório, passar em casa, pegar a mala e ir para o sítio. E você passa o final de semana todo sendo o último a dormir e o primeiro a acordar, porque quando você ministra, quando você cuida dos encontristas, a equipe tem que ser a última a descansar e a primeira a levantar. Porque tem que estar tudo pronto para quando os encontristas estiverem sendo ministrados, estiverem no café da manhã ou nas refeições. Então você imagina o nível de cansaço que o corpo chega no domingo, é indescritível. Você está moído no seu corpo. Mas, gente, dentro de você existe uma força, algo especial da parte de Deus, tão tremendo, que te faz pensar assim, puxa vida, quando vai ser o próximo encontro que eu quero terminar cansado igual estou terminando hoje? Porque é algo que produz uma experiência, uma sensação tão sensacional, gente, que você quer repetir muitas e muitas vezes. Não é um desafio, falar, meu Deus, vou ter que dormir tarde, aí eu acordo cedo, durmo tarde, eu já cansei a semana toda e chega no final de semana eu vou cansar um pouco mais. Você nem liga para isso. Porque a presença de Deus é tão tremenda, gente, é algo tão especial. É como literalmente você saísse da terra e estivesse num reino espiritual, ainda que com o seu corpo físico. Você não liga para o sacrifício. Então, o que eu quero dizer para você, claro que existe algum sacrifício, mas quando você aprende a fazer isso por paixão, por amor a Deus, você é cheio de muitas outras maneiras, de modo que esse sacrifício, gente, nem sei se eu posso dizer que é exatamente um sacrifício, é apenas algo que nós abrimos mão na nossa vida por uma outra parte muito melhor, muito mais alta, muito mais especial, amém, que é servir o Senhor. Depois, continuando, Jesus anunciou que o evangelho tinha que ser pregado para o mundo todo. Está lá em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, se você tiver oportunidade, leve a palavra para aqueles que fazem parte de outras nações. Através da internet hoje, nós temos condições de levar essa palavra para muitas outras pessoas. Claro que nós, ministrando em português, vamos alcançar pessoas que falam a nossa língua e que entendem a nossa língua em qualquer lugar do mundo, mas glória a Deus que existem ministérios, nós também estamos trabalhando nesse aspecto também dentro da IA Church, para podermos levar, né, em outros idiomas essa palavra, esse conhecimento e o amor de Cristo, para que nós possamos alcançar as pessoas em todo o mundo, amém? Então você foi chamado para levar a presença de Cristo às nações. Né? Tem muita gente que fala assim, mas se eu tenho esse chamado de ir para as nações, eu já quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos. Deixa eu te falar, calma, começa levando a palavra de Deus e o amor de Cristo para a sua casa, dentro do seu lar. Esse é o primeiro ministério, esse é o primeiro chamado, né, que você tem na sua vida. E a partir daí Deus vai estabelecer os lugares aonde Ele vai levar você e aonde Ele vai estabelecer você, para que você possa ser um canal, para que você possa ser um instrumento nas mãos dEle. Depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que pregassem o evangelho, ou seja, isso não é algo que você pode escolher, vou fazer ou não vou fazer, não, isso é uma ordenança da parte de Deus, isso é um mandamento, isso é uma direção, não é uma sugestão que Jesus fez. Olha, se você estiver bem, se você estiver num dia bom, estiver realmente refletindo sobre a minha palavra, se você estiver, sabe, naquele dia legal, você pega aquele dia que está se sentindo bem e você propaga o meu evangelho. Não, não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, vocês vão propagar o meu evangelho porque isso é uma direção que eu estou dando para vocês. Esse texto está lá em Marcos 16:15, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós que cremos em Cristo Jesus, todos nós que fomos chamados para o seu reino, temos um compromisso com Deus de levar a sua palavra. Calma, não se preocupe. Se você está começando agora, se você acabou de entregar a sua vida para Jesus, você ainda nem começou a ler a Bíblia direito, ou se está lendo, não está entendendo 90% do que você está lendo, isso é natural acontecer. Há pessoas, é claro, que no primeiro momento já recebem algo sobrenatural, já começam a ter revelação, mas outras não, e não se preocupe, lembre-se daquilo que eu tenho ensinado desde o começo do curso, a vida cristã é um processo, não é uma transformação instantânea, não é um passe de mágica, Deus não é mágico, amém? Deus não faz ilusão.
Deus provoca a transformação, que é muito diferente. Então não fique receoso. O que você está recebendo hoje, você já pode passar para alguém. Você não precisa ser um expert em teologia para ministrar o amor de Cristo, mas você pode falar para alguém aquilo que você já tem recebido até aqui. Sem elucubrações, sem, sabe, se perderem em vãs discussões religiosas, que isso não leva ninguém a lugar nenhum. Mas tudo aquilo que você recebe da parte de Deus, você já está apto a passar para alguém. Principalmente se aquilo que você recebeu faz sentido no seu coração. Se aquilo que você recebeu está produzindo mudança dentro de você. Porque, gente, o nosso testemunho é a nossa maior arma para levar a luz de Cristo onde nós formos. Porque se eu leio a Bíblia, eu escuto o culto, eu venho na célula, eu faço o curso, e Cristo Jesus não muda nada em mim, então não há nada que eu possa ensinar para ninguém. Mas aquilo que Cristo Jesus muda dentro de mim, aquilo que Ele acrescenta, os milagres que Ele faz dentro de mim, esses eu posso passar adiante. Aliás, esses eu devo compartilhar. Amém? Vamos falar agora um pouquinho de Paulo. Paulo fala lá em Romanos 1,16 assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo nos remete aqui a 4 conceitos nesse texto que são importantes que a gente grave. E é claro, quando nós falamos de Cristo Jesus, estamos falando de Deus, ok? Mas quando nós falamos de Paulo, nós falamos de alguém que foi impactado por Deus, alguém que é como eu e você, alguém que foi pecador, que tropeçou. Paulo mesmo confessava: o bem que eu quero fazer, este eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu faço. Então o próprio Paulo tinha consciência das suas limitações, dos problemas, dos desafios que ele tinha que enfrentar dentro da sua própria alma, mas ele aprendeu de Cristo Jesus como completar a carreira, como cumprir a sua missão, e ele é um excelente exemplo para nós também. E são esses 4 tópicos que eu quero dizer para você da vida de Paulo com relação ao que tange a pregação e a levar o conhecimento do Evangelho, que é a natureza do Evangelho, a finalidade do Evangelho, o objetivo do Evangelho e o meio de operação do Evangelho. A natureza do Evangelho é literalmente Deus agindo dentro da vida do homem. As boas novas, gente, não é uma palavra positiva, sabe? Não é um pensamento positivo, não é apenas uma palavra ufanista, sabe? Que tenta te dar aquela comoção, não sei, como se fosse alguém que trouxesse assim um texto impactante que tentasse provocar você a se levantar do seu lugar e a você conquistar, sabe? Eu não estou falando dessa ativação emocional. Eu estou falando de uma ativação espiritual. A ativação emocional vai acontecer de fora para dentro, tentando te impulsionar para uma vitória. A ativação espiritual vai trabalhar de dentro para fora, te colocando e apontando para a direção da vitória, na qual você deve percorrer, na qual você deve caminhar. Isso vai ter um esforço, vai ter uma dedicação, né? Muitas mensagens ufanistas levantam pessoas para começarem grandes empreendimentos, mas por conta delas não terem constância no meio do caminho, elas desistem. A obra de Deus, né, a natureza do Evangelho é trabalhar dentro de nós diariamente e constantemente, de modo que você tenha fôlego para ir até o final, ok? É diferente, é como se você comparasse 2 tipos de corrida. 100 metros livres, ok? Ou então uma corrida de grande distância, uma maratona. Então 100 metros livres, você sai correndo que nem um louco, dá tudo que você tem, chega no final já está esbaforido. A corrida de longa distância, uma maratona, você tem que manter um ritmo para chegar até o final. Essa é a diferença. A mensagem ufanista vai te impulsionar a uma corrida de 100 metros. Só que a vida não tem 100 metros, ela tem muito mais que isso. Só que vai acabar os 100 metros, acabou seu fôlego, está com a língua de fora e aí você desiste. E o Espírito Santo ele vai trabalhar dentro de você, na maratona, te capacitando a continuar num ritmo constante até o final. Essa é a natureza do Evangelho. Qual é a finalidade do Evangelho, gente? É a salvação do homem pecador.
Nós estamos trazendo uma revelação do amor de Deus que trouxe salvação para o homem que é pecador. Essa é a grande finalidade do Evangelho. Depois, o objetivo do Evangelho é o homem como indivíduo, como eu falei antes. É o trabalho individual de Deus na vida de cada um. Uma das coisas mais curiosas que você vai ver é as pessoas lendo a Bíblia, ok? Você pode colocar 10 pessoas lendo o mesmo capítulo da Bíblia e aquele capítulo vai falar de maneira diferente com cada uma das 10. Isso não é interpretação pessoal, mas isso é revelação e cuidado de Deus individual. Amém? Saiba que Deus trata com você individualmente. Ele sabe o seu nome, ele conhece o seu coração, ele sabe as suas fraquezas, ele conhece as suas limitações. Jamais pense que Deus está muito ocupado para pensar nos seus problemas, para lembrar das suas dificuldades. Primeiro, que se Deus estivesse muito ocupado para se lembrar de você, ele não seria Deus. Mas é justamente porque ele é Deus que ele sabe tudo da sua vida. E o tratamento que ele tem com você é exclusivo, único, pessoal e intransferível. Amém? É para você. E depois os meios de operação do Evangelho, é claro. Como é que funciona o Evangelho na vida de uma pessoa? É pela fé, gente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Fé é a certeza das coisas que se esperam. É a firme convicção das coisas que não se veem. Então, a maneira da operação do Evangelho na minha vida e na sua vai ser sempre através da fé. E é a fé que vai testificar para os outros aquilo que você vive. Amém? Porque quando você tem fé e você vive experiências com Deus, essas experiências são testemunho para o próximo. Para você levar a conhecimento das pessoas que estão à sua volta o que Deus está fazendo. Amém? Comentei no início dessa aula, antes de começarmos a gravar, que Deus nos preparou um presente para esse nosso aniversário de casamento. Algo que nós não estávamos nos preparando, não tínhamos expectativa, tínhamos alguns planos simples porque era o que a gente poderia fazer e Deus nos surpreendeu. Literalmente, gente, caindo do céu. Não foi pedido para ninguém, não foi movido em nenhum sentido. Literalmente Deus nos presenteou. Então, pela fé que nós temos, que Deus está cuidando de nós, pela gratidão que nós temos, pelo como o Senhor tem cuidado de nós, dessa maneira coisas especiais começam a acontecer nas nossas vidas e isso é testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Isso é testemunho. Muito bom. Eu quero falar sobre agora os elementos importantes do evangelismo, que é o nosso quarto tópico. E eu quero falar sobre 3 elementos importantes, que nós vamos destrinchar eles, que é a informação, a persuasão e a integração. Depois eu vou explicar cada um desses temas, até porque você ouviu falar de persuasão, mas eu vou depois te explicar também o que quer dizer isso, qual é o significado disso para cada um de nós. O evangelismo, gente, ou seja, o seu chamado para levar o amor de Cristo é principalmente para você levar também informação. Você vai levar informação de quem é Deus, qual é a pessoa de Deus, o que Deus fez, não apenas no que tange ao passado, porque a gente tem as escrituras para nos trazer, mas o que Deus está fazendo hoje. Porque você tem o testemunho da sua vida e de pessoas à sua volta que estão vivendo experiências com Deus. Então, o caráter informativo é fundamental. Uma das coisas que o pecador precisa saber é que ele está pecando. Talvez uma das coisas mais impactantes que eu passei no meu processo de conversão foi quando eu tive discernimento de que tantas coisas que eu fazia eram pecado e eu não sabia. Claro, tinha coisas que a gente já faz errado, você sabe que é errado por algum motivo, porque ninguém mais faz, só você, então alguma coisa está errada. Mas tem outras que são naturais, que muitas pessoas fazem, nunca ninguém falou nada, é comum, e você vem a descobrir que aquilo é pecado. Então, a informação sobre a nossa condição de sermos pecadores e a informação sobre a condição de Deus, que é santo, que morreu no nosso lugar para nos trazer a salvação, isso é fundamental dentro do evangelismo. É claro que informação, gente, é conteúdo.
é você ter conhecimento das Escrituras. Num primeiro momento, você vai ter um conteúdo mais limitado, isso é normal. Mas a partir do momento que você lê a Bíblia, que você destrincha, que você medita, que você lê livros, que você vai nos cultos, que você vai na célula, que você tenta conquistar essas informações, você começa a ter mais subsídios para poder ministrar às pessoas. Lembre-se, as informações que nós recebemos da parte de Deus não são para nós entrarmos em contendas, em confusões, em discussões religiosas. Gente, não fomos chamados para entrar em discussões religiosas. Nós somos chamados para trazer a informação de quem é Deus, quem somos nós e o que Deus fez por nós. Esse é o básico e o mais importante. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é literalmente falar: existe o homem e o homem é pecador, e todo homem é pecador. Existe Deus e Deus é santo, e ele é sempre santo. Mas Deus morreu pelo homem pecador, para que o pecador pudesse ser santificado na sua presença. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a base da mensagem da cruz. Amém? Como nós fazemos isso? Como nós compartilhamos informação? Já falei aqui para vocês. Através da pregação, certo? Que você escuta nos canais da IA Church ou outros ministérios. Através dos cultos presenciais. Através das células. Através da leitura da Bíblia. Através da leitura de livros que trazem instrução em determinadas áreas. Tem livros muito bons por aí, ok? Pelos meios de comunicação, quando você assiste uma ministração no YouTube ou assiste uma live no Instagram, enfim. Tem tantos canais hoje, gente. Antigamente tinha, quando muito, era na TV, né? Na rádio e na TV. Hoje você tem muitos canais, existem muitas maneiras de se receber informação e de se compartilhar informação. Amém? Nós, até a pandemia, fazíamos uma célula e dávamos aula apenas presencialmente. Por conta da pandemia, nós fomos impulsionados a caminhar sobre outras maneiras de divulgar a informação sobre o Evangelho. Então, por isso, estamos aqui fazendo a nossa aula ao vivo e, ao mesmo tempo, estaremos gravando e colocando no YouTube. Amém, gente? Então, isso é muito importante. Depois, segundo, persuasão. Depois da informação, a persuasão. Gente, persuasão não é convencimento. Deixa eu explicar a diferença das duas palavras, porque senão você vai acreditar que vai ser exatamente pela sua força que as pessoas vão se converter. Que você vai vir muito bem embasado numa palavra e a pessoa vai ficar olhando para aquela sua discussão, para aqueles termos e as suas justificações, e elas vão ser convencidas por causa disso. Eu quero te dizer, isso não acontece dessa maneira e nem você deve tentar fazer dessa maneira. Porque quem nos convence do pecado e do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Persuasão, gente, é você levar essa paixão através da sua própria existência. É você estar argumentado não para o outro, mas para você mesmo. Quando você vive aquilo que você recebe, aquilo que você estuda, aquilo que você ouve nas ministrações, e quando você tem experiência por conta desses princípios e por conta da palavra de Deus, isso é persuasão para aqueles que estão à sua volta. É literalmente você mostrar para as pessoas que você vive uma vida que, embora tenha percalços, embora tenha dificuldades, tem perdas também, gente. Mas é uma vida bem-sucedida, é uma vida abençoada. Lembrando que ser bem-sucedido não está ligado a riquezas especificamente. Embora, é claro, gente, eu creio naquilo que eu já ministrei para vocês na aula sobre a vitória na vida financeira, que Deus tem uma porção para você que não é para faltar. A gente pode passar por momentos de falta, mas Deus não quer que você permaneça nele. Então você será bem-sucedido. E isso é persuasão. É a capacidade que você tem de, quando levar essas informações realmente, sabe, com motivação, com alegria, com prazer. Não é aquele negócio, entreguei minha vida para Jesus e é uma vida de sacrifício, você não sabe. É uma bênção, mas é uma vida de sacrifício. Gente, não é essa a mensagem que nós estamos levando. Você não vai persuadir ninguém. Porque se uma pessoa vai olhar para você, você está com essa cara toda torta e parece que está chupando um limão, azedíssimo, e falando que a vida de servir a Deus é esse negócio azedo, ninguém vai querer.
Você tem que mostrar justamente aquilo que é a realidade. A doçura de Jesus em meio à acidez da vida. Nem sempre as soluções virão como nós queremos. Nem sempre as soluções virão quando nós queremos. E às vezes não haverá solução do ponto de vista humano. Mas o projeto de Deus é que você seja persuasivo, que você seja uma pessoa que esteja municiada pelo Espírito Santo, cheia de alegria, cheia de paixão pela obra e pelo Senhor. Amém? Essa persuasão, gente, ela só vai vir quando você tiver convicção daquilo que você está vivendo em Cristo Jesus. E as pessoas vão ver isso em você. Porque dá pra gente notar quando alguém é falso naquilo que está falando. E você vai trazer um testemunho de que está vivendo a presença de Deus na sua vida, independente do nível de luta, de adversidade ou de vitória que você esteja, né, experimentando. E por último, a integração. O que é a integração, gente? Não há como você levar o evangelho, levar as boas novas para uma pessoa e o Espírito Santo trabalhar no coração dessa pessoa a ponto que ela se converta, a ponto que ela entenda que ela é pecadora, que ela precisa de Cristo Jesus, que ela entregue o seu coração, e essa pessoa ficar perdida. Quando eu falo perdida, assim, sem acompanhamento, sem pessoas para caminharem com ela, sem pessoas para darem instrução, sem pessoas para orarem por ela, sem pessoas para demonstrarem amor por ela. E aí que entra, enfim, a parte da integração, que é você trazer essa pessoa para o meio. Trazer essa pessoa para o convívio, trazer essa pessoa para o calor da unidade da família de Cristo. E isso é muito importante também. Amém? Não é apenas você propagar o evangelho e fazer apelo para uma pessoa para entregar a vida para Cristo Jesus. Ah, entregou a vida para Cristo, amém. Olha, glória a Deus, Deus te abençoe. E passar bem. Não, de forma alguma. Eu sempre falo para vocês desde o começo do curso que acompanhamento é fundamental. A minha vida foi pautada em acompanhamento. Nem sempre foram os líderes que vieram me buscar. Porque as pessoas têm esse entendimento, eu não quero incomodar tal pessoa, porque senão vai saber se ela quer caminhar comigo ou não. Se eu fosse partir desse pressuposto, eu não teria chegado onde eu estou hoje. Não teria chegado. Nós temos que ser que nem Elias e Eliseu, sabe? Elias estava prestes a subir. E Eliseu queria a bênção. E Eliseu não desgrudava de Elias. Então use isso como exemplo. Amém? Se você tem algum líder, alguém próximo de você, que você quer ser acompanhado, busque, pergunte, peça oração, caminhe junto. Foi assim que eu fiz. Claro, em alguns momentos alguns líderes se posicionaram falando, olha, se você quiser caminhar comigo, tá, mas eu não vou te buscar na sua casa, não vou ficar ligando para você todo dia, você vai me procurar. Eu estou falando que eu estou disponível para você, ponto, é o suficiente. Ah, tá disponível? Então eu quero. Entende o que eu quero dizer? Então a integração, gente, é você trazer a pessoa para dentro do convívio, para o calor da unidade da família de Cristo. Isso é muito importante, gente. Porque, inclusive, esse é o trabalho da consolidação dentro das igrejas, que é as pessoas que se convertem conseguirem encontrar o seu espaço e identificarem a sua identidade em Cristo. Então a consolidação é o responsável por fechar a porta de saída da igreja. Porque muita gente chega na igreja com dificuldades e vem para a igreja como se fosse a última opção. E tá certo, porque realmente Deus é a nossa última opção. Não nossa última opção, nossa única opção. Muitas vezes nós procuramos outras coisas e deixamos Deus em segundo plano. Se nós buscássemos Deus no primeiro momento, já teríamos solução ou pelo menos direção. Então as pessoas chegam na igreja com esses problemas, elas são ministradas, elas quebrantam porque elas entendem que Deus ama elas, que tem um projeto para a vida delas, elas entregam a vida para Cristo Jesus, só que elas ficam ali, ninguém cuida, ninguém olha, as pessoas passam, não cumprimentam, não dão atenção. Existe a necessidade do toque, do convívio. Nós fomos chamados para ter convívio. Então, busque, procure, né, diligentemente pessoas que possam te acompanhar, que possam orar por você, que possam te dar uma palavra. Isso vai ser muito importante para o seu crescimento. E saiba que é uma via de duas mãos, porque como você se coloca, né, para ir atrás de uma pessoa que
que possa te instruir, possa cuidar de você, também você tem que estar disponível para abrir todo o seu coração, mostrar todos os seus podres, para que possam ser tratados e abençoados. Por isso deve ser alguém que te ama, alguém que se importa com você, alguém que Deus está colocando no seu caminho. Integração. Amém, gente? Esses 3 tópicos são muito importantes. A informação, a persuasão e a integração. E depois eu quero fechar, gente, essa ministração com o nosso modelo de evangelista, que é Jesus, através de alguns textos e alguns exemplos, ok? Eu queria falar primeiro sobre a diligência. O que é diligência, gente? Fazer as coisas realmente com afinco, fazer as coisas com responsabilidade, fazer as coisas com foco, trabalhar com excelência isso. Então Jesus estava sempre fazendo isso. Eu não vou ler para vocês para não ficar muito longo, mas vou deixar aqui o texto que é de João, capítulo 1, dos versículos 35 a 46, e aqui vai falar sobre como ele chegou até os seus discípulos, começando pelos discípulos de João, que quando Jesus estava passando, João Batista virou e falou assim, ó, este é o Cordeiro que tira os pecados do mundo, e os discípulos, 2 discípulos de João, começaram a seguir de Jesus, e a partir daí Jesus começou a trabalhar em cima desses discípulos, depois vieram os outros. Então esse trabalho de esclarecer, acompanhar, de receber as pessoas, fazer um trabalho diligente com relação à vida das pessoas é fundamental quando nós estamos propagando o evangelho, amém? Isso não é, propagar o evangelho, gente, não é status, não é você subir num púlpito e pregar para multidões e ser conhecido e ter seu nome na internet, não é isso. Não é isso que é o nosso chamado para ser feito com diligência. Nosso chamado é para cuidar das pessoas, é para amar as pessoas individualmente, é ter um cuidado específico. Quando você estiver propagando a palavra, você deve estar propagando alguém que você está amando no amor de Cristo. Isso é muito importante. Não é fazer por fazer, é fazer por amor, que é bastante diferente. Depois, paciência e determinação. Quantas vezes a gente viu as resistências que Jesus teve, mesmo ele sendo Deus, gente, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, mesmo ele tendo a palavra certa na hora correta, sabe, estando na hora certa e no lugar correto, ainda assim tiveram pessoas que resistiram a ele, tiveram pessoas que não tiveram fé, mas mesmo encontrando esses desafios e essas pessoas, ele não desistiu do seu chamado. Ele não desistiu de propagar a mensagem do reino. Eu e você vamos encontrar pedras no meio do caminho. Vamos encontrar pessoas que nós vamos falar e essas pessoas falar, eu não quero receber, eu não acredito nisso. É bom para você? Então fique para você. Nós vamos ter muitas pessoas que vão, ao longo do nosso caminho, rejeitar aquilo que nós temos para falar. Porém, não desista. Mesmo se criticarem você, mesmo se falarem que você é um Bíblia, que você é um crente da Bíblia debaixo do braço, não importa. Não desista de propagar o amor de Cristo. Depois, uma coisa importante que você precisa cultivar dentro de você, compaixão. Jesus teve compaixão das pessoas. Lá em Mateus 14:14 diz assim, desembarcando viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Gente, você precisa ter compaixão das pessoas. Sabe por quê? Muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão à nossa volta, que estão andando no pecado, que estão errando, pessoas que são críticas, pessoas que são confusas, pessoas que criam problemas, e nós julgamos rápido essas pessoas. Mas nós não podemos nos esquecer que um dia nós também fomos assim. Porque afinal de contas, se nós entregamos a vida para Cristo, nós precisamos de transformação em alguma área. Porque se alguém entregou a vida para Jesus e não teve mudança nenhuma, do tipo, não, eu não preciso de transformação porque eu sou uma bênção. Essa pessoa tem um problema grave, que não consegue enxergar o seu próprio problema. Então, assim como também Deus teve compaixão conosco, assim como pessoas tiveram compaixão com as nossas limitações e investiram amor nas nossas vidas a ponto de alguma maneira, trazer alguma palavra, orar por nós ou se importar conosco, nós também devemos olhar para os outros assim. Não dá para esperar daqueles que não têm nada para dar, que eles possam trazer um retorno para você daquilo que você investe com o seu tempo, com o seu amor,
ministrando, ensinando. Gente, ao longo desses anos que eu tenho servido ao Senhor, tiveram casos de pessoas que eu não apenas ministrei, gente que eu investi, gente que eu preparei para ser líder, que eu preparei para estar sendo levantado numa posição de responsabilidade para levar, né, o evangelho num outro patamar. Pessoas que viraram as costas para mim e abandonaram. Então, nós vamos encontrar essas pessoas pelo caminho. Jesus encontrou pessoas assim. Você acha que nós também não vamos encontrar? Mas a gente tem que ter compaixão das pessoas. Amém? É olhar para as pessoas e vê-las com o olhar de Cristo e não apenas com o nosso senso de julgamento ou com aquilo que a gente enxerga os nossos olhos limitados, os nossos olhos carnais. Amém? Lá em Mateus 23, 37 também diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Ou seja, Jesus está falando: quantas vezes eu tive compaixão de vocês, vocês mataram os profetas, eu enviei profetas, vocês mataram, eu enviei pessoas para pregar, vocês perseguiram, mas eu não desisto de vocês. Isso é compaixão. Amém? Tenha compaixão, exerça compaixão, porque quando nós exercemos compaixão, alguém vai exercer conosco também. E eu te digo, você não é perfeito, como eu também não sou, e eventualmente a gente vai acabar dando uma escapulida aí, ou para a esquerda ou para a direita. E naquele dia que acontecer, você vai querer encontrar compaixão na vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Isso eu te garanto. Então seja compassivo também. Amém? Depois, espírito de sacrifício. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, se Jesus disse: eu não vim aqui para ser servido por vocês, eu sou Deus, mas eu não vim aqui ser servido por vocês, eu vim aqui para servir vocês. Por que ele fez isso? Liderança pelo exemplo. Porque eu e você também fomos chamados para servir. E enquanto você não aprender a servir, você nunca vai entender como ser servido. E ser servido não é como se você estivesse numa posição tirânica e você tivesse um monte de escravos debaixo de você. Nós estamos falando de uma liderança servidora, na qual você é participante de todo o projeto. Mas é necessário algum sacrifício, alguma submissão, e você entender que antes de você ser qualquer coisa, você é servo. Você é servo. E você foi chamado para servir. Jesus fez assim e ele nos deu esse exemplo também. Então existe essa necessidade de termos um espírito de sacrifício, submissão, humildade. Porque sem isso, gente, nós não vamos a lugar nenhum. Eu testemunho para vocês aqui que na minha vida profissional, principalmente, por causa da minha submissão e da minha humildade, quando eu falo humildade não é me humilhar no sentido pejorativo e negativo, mas é de me colocar no lugar que eu pertenço mesmo, que é mais baixo. E me colocando nessa posição eu poder falar: me ajuda, me instrui, me direciona. E foi assim que eu fui crescendo profissionalmente. Porque, gente, eu vou te falar, não tem nada pior que você se relacionar com alguém arrogante, que acha que sabe tudo e não precisa de ninguém. Porque eu vou te dizer uma coisa, sozinho ninguém chega em lugar nenhum. Vamos ver o exemplo de Cristo Jesus? Ele fez a obra dele sozinho? Não. Ele levantou 12 discípulos que se tornaram apóstolos para poder começar a implantação do reino. Então nem Jesus, que é Deus, fez tudo sozinho. Por que a gente faria? Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Amém? Isso é muito importante você guardar. Foco no objetivo. Gente, quantas vezes Jesus teve situações em que as respostas que ele recebeu, ele não permitiu que aquilo demovesse do foco que ele tinha para aquele momento. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui. Um é de João 3, João capítulo 3, versículos 1 a 12, mas eu vou ler só um trechinho aqui, que é aquele texto de Nicodemos, né? Então Nicodemos chega de noite, né, para encontrar com Jesus, né, e fala com ele: Rabi, sabemos que tu é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres se não for com o Senhor, né, se Deus não estiver com ele.
Então, Nicodemos chega falando assim, olha Jesus, nós estamos reconhecendo que Deus é contigo. Porque Nicodemos não conseguia entender que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Então ele fala, olha, eu estou vendo os sinais e realmente ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Então eu estou entendendo que Deus é contigo. Jesus, ao invés de tentar responder em cima daquilo que Nicodemos estava falando, ele simplesmente responde assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí você fala assim, mas não faz muito sentido, né? Nicodemos chegou para ele falando assim, olha, a gente está crendo que você realmente tem alguma coisa aí que vem da parte de Deus, porque não é possível. E Jesus fala assim, se você não nascer de novo, você não vai poder conhecer o reino de Deus. Ou seja, Jesus tirou totalmente o foco daquilo que Nicodemos queria declarar ou queria ouvir como resposta e falou assim, olha Nicodemos, o negócio é o seguinte, você precisa nascer de novo. O foco é a gente não dispersar quando a gente tem uma direção de Deus para determinado assunto. E foi assim que ele tratou com Nicodemos. E depois o outro texto, depois você leia com todo esse texto de João 3, de 1 a 12. E depois o outro texto é o de João 4, de 1 a 26, também não vou ler tudo. Esse é o texto que Jesus encontra com a mulher samaritana no poço. Então vou ler só alguns trechinhos aqui, só para a gente ilustrar. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber para mim que sou mulher samaritana? No que Jesus respondeu, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Então pera aí um pouquinho, o que Jesus estava falando e qual foi a posição da mulher samaritana? Jesus estava falando assim, dá-me de beber. Ele estava provocando na mulher samaritana ela entender se ela tinha sede e sede do quê? Mas a mulher samaritana não conseguiu entender a concepção daquela pergunta e ela se prende à sua situação sociocultural. Não, mas você é judeu, como é que você está falando comigo? Aí Jesus fala assim, não, você nós não estamos falando sobre eu ser judeu e você ser uma mulher samaritana. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando se você tem sede. Porque se você soubesse quem eu sou e você falasse para mim que tem sede, eu te daria de água, eu daria água para você beber e nunca mais você teria sede. Gente, foco. Isso é muito importante, sem dispersão. É você estar atento à colocação correta da palavra no momento correto, fixando naquilo que é importante, sem você divagar por outras coisas que não tinham nenhum sentido. Não havia nenhum sentido ficar divagando sobre o fato dele ser ou não ser judeu, ela ser ou não ser mulher samaritana. O fato é o seguinte, mulher, você tem sede ou não tem? Eu posso te dar água de beber. É isso que você precisa entender. Amém? Então nós precisamos aprender a ter foco também e o Espírito Santo vai nos capacitar nisso. Depois, precisamos ter um espírito compreensivo, perdoador. Por quê, gente? É como eu expliquei para vocês, as pessoas vão largar a gente pelo caminho, pessoas que a gente vai investir vão virar as costas para nós. Mas ainda assim, perdoe, seja compreensivo. Amém? É muito fácil a gente olhar para o defeito do outro e apontar. E é tão difícil a gente olhar para o nosso problema e conseguir discerni-lo. A Bíblia fala uma coisa muito curiosa, que a gente consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas a trave no nosso a gente não consegue ver. Então nós precisamos ser pessoas perdoadoras, compreensivas, amém? Depois você lê o texto que está lá em João capítulo 8, de 1 a 11, né, falando sobre aquele trecho da mulher, mulher que foi pega em adultério, e naquele momento que os religiosos trouxeram diante de Jesus para testá-lo, olha, essa mulher foi pega em adultério, a lei fala que ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus podia ter simplesmente falado, se a lei fala isso, então tudo bem. Mas ele não foi dessa maneira que ele tratou. Ele foi perdoador, ele foi compreensivo. Ele não estava falando assim, olha, essa mulher tinha realmente motivos para pecar. Ela tinha motivos para adulterar. Jesus de forma alguma estava falando isso. Muito pelo contrário. Ele estava dizendo, você não tem nenhuma justificativa para estar pecando. Mas o primeiro ponto que ele trata é o seguinte, tá bom, então, todo mundo que estiver aqui, se nenhum de vocês tiver nenhum pecado, então pode jogar a pedra. E claro, não sobrou ninguém. E aí Jesus vira para ela e fala assim, vá e não peques mais. Por quê? Porque você errou. Mas agora é a hora de parar de errar.
Então ele foi compreensivo no sentido de entender a limitação e a falha daquela mulher, mas também foi perdoador, que isso é muito importante. Amém, gente? Depois, dedicação e alegria no desempenho da missão. João 4,34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que ele está falando aqui? O meu prazer, o meu sustento, o que me alegra fazer aqui, o motivo, o propósito pelo qual estou aqui, é eu cumprir a missão daquele que me enviou. Quantos de nós têm essa concepção? Qual é a sua alegria de viver aqui na Terra? Muitas bênçãos que Deus está me trazendo, eu tenho crescido em determinada área, tenho sido bem sucedido em tal coisa, tenho recebido tantos presentes, tantas bênçãos. Então essa é a sua motivação de servir o Senhor? A sua motivação deve ser alegrar o coração de Deus. Que quando você está fazendo a vontade dele, você está alegrando o seu coração. E não tem nada mais feliz que você alegrar o coração daquele que morreu no seu lugar e daquele que te redimiu por amor. Não porque eu e você tivéssemos algo para dar para ele, porque não temos. Mas é por amor. Amém? Então, faça isso com alegria. Não é como se eu levasse na célula, né, e falasse assim: olha, gente, vocês precisam propagar o evangelho, é importante que vocês orem com alguém, que vocês preguem para alguém, aproveitando a oportunidade, use dessa oportunidade para falar do amor de Cristo Jesus, e a pessoa fala assim: ah, tá bom, eu vou fazer porque eu sou obrigado, né? Meu, se você vai fazer porque é obrigado, nem faça. Nem faça. Porque se você vai fazer por essa motivação, Deus nem recebe. Não se esqueça que Deus conhece a motivação do seu coração. Você tem que fazer pela alegria de trazer prazer no coração de Deus. Esse é o segredo. Fazer com a alegria de quem sabe que está dando prazer ao coração de Deus. Amém? E nesse aspecto a gente pode citar tanto a conversão de Zaqueu, está lá em Lucas 19, de 1 a 10, a evangelização da mulher samaritana que a gente já comentou aqui, a entrevista com Nicodemos também nós já falamos, a palestra do moço rico, a conquista da alma dos ladrões, do ladrão que estavam na cruz. Gente, nós precisamos compreender o nível do chamado que nós temos, precisamos nos preparar para esse chamado, mas nós podemos, a cada dia da nossa caminhada, de alguma maneira impactar a vida de alguém. Primeiramente, pela maneira como você vive, pelo seu testemunho, e também por aquilo que você vai ensinar, propagar através da informação, da direção e da palavra do Senhor. Amém? Não tenha medo, não tenha receio, mas também não se omita do seu chamado, nem do propósito da sua vida, porque o Senhor um dia vai nos trazer a sua presença para falar conosco, trazer à tona tudo aquilo que nós passamos, não para condenação, porque entregamos a nossa vida para Cristo Jesus. Mas quando Ele te perguntar assim: o que foi que você fez com o tempo que eu te dei? Quantas pessoas você amou, alcançou, tocou, instruiu, investiu no tempo que eu te dei? E eu espero que você não venha diante do Senhor e fale assim: ah, eu não alcancei ninguém, não toquei ninguém. Eu fiz a tua palavra, eu cumpri a tua palavra, eu dei meu dízimo, dei as minhas ofertas, eu fui na igreja, mas eu não alcancei ninguém, não toquei a vida de ninguém, não orei por ninguém, não impactei a vida de ninguém. Se você chegar diante de Deus com uma resposta dela, misericórdia. Amém? Você foi chamado para impactar pelo menos alguém à sua volta, na sua vida, para que conheça o amor de Cristo. Você já pode fazer isso, simplesmente testificando aquilo, né, ou testemunhando aquilo que Cristo fez na sua vida até aqui. Quem era você e aquilo que Ele tem feito hoje na sua vida. Amém? Queria que você queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Eu vou orar pela sua vida. Primeiramente a gente vai fazer uma oração guiada, tá bom? Na qual você vai colocar a sua vida diante do Senhor e pedir que Ele te capacite, dê instrução, ousadia e intrepidez para que você possa cumprir a sua missão, que isso é fundamental. Amém? Eu queria que você repetisse assim comigo: Senhor Jesus,
Eu quero colocar a minha vida diante do teu altar. Eu quero consagrar a ti a minha existência. Hoje eu aprendi que eu tenho um propósito. Hoje eu aprendi que eu tenho um chamado e que eu tenho uma missão. Pode ser, Senhor, que agora não estou me achando nem um pouco pronto para esta missão. Pode ser, Senhor, que eu ache que essa missão é para pessoas muito mais capacitadas do que eu. Mas essa missão é para mim também. Eu fui chamado para brilhar a tua luz aqui na terra, para testemunhar do teu amor na minha vida e para levar a informação e as boas novas do Evangelho, que é esperança para todo aquele que está perdido. Ainda que tudo dê errado, na salvação encontramos com o Deus vivo. Por isso, nessa noite, Senhor, eu te peço, me capacita, me dá ousadia, intrepidez, pois é isso que o teu Espírito faz dentro de mim. Me dá força, vigor, abre oportunidades, me dá entendimento, abre os meus olhos para que eu veja as pessoas à minha volta, para que eu seja compassivo, perdoador, investidor, para que eu possa cumprir a minha missão, completar a minha carreira e te entregar todos aqueles que eu tocar com o teu amor, que eu tocar com o teu poder, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Espero que vocês tenham sido amplamente edificados e impulsionados por essa palavra, para que vocês possam ser empreendedores do reino de Deus, possam propagar esse amor que vocês têm recebido, os milagres que têm acontecido na vida de vocês, para aqueles que estão à sua volta. Tem tanta gente precisando conhecer esse amor, tanta gente desesperada para conhecer essa compaixão, esse perdão e essa graça que há em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.